Fala, palestrinos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O Verdão atropelou o Corinthians 3-0, fora o baile. Gols foram marcados por Gustavo Gomes, Rony e Dudu. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo bem legal da ESPN Brasil, um debate pós-jogo do programa Sport Center. Já aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa também o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Créditos do vídeo: a ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou estar deixando o link do canal da ESPN na descrição, como créditos ao vídeo. De elenco desse Corinthians. A gente viu no último lance aí de ataque do Palmeiras, a chance do quarto gol, Rafael Navarro chegando, ele que entrou no final do jogo. É isso, o Palmeiras só perdeu um clássico, que foi aquele, a final do Campeonato Paulista no Morumbi. Isso estou falando do ano de 2022, é claro. Ganhou todos, ganhou 3 na sequência, né, do Campeonato Paulista. Ganhou do Santos, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. Aí foi para a final, perdeu, foi o único jogo que perdeu esse ano. O resto, depois se recuperou, todo mundo se lembra, na final, e talvez atropelou o São Paulo. Talvez no pior jogo do Palmeiras que eu tenha. Pois é. Não, foi sem que dúvida. nada dá certo, né? Foi sem dúvida um jogo muito aquém daquilo que a gente viu no Palmeiras em 2022 inteiro, praticamente. E foi a exceção. Foi a exceção. Então, assim, o Palmeiras é hoje um time confiável. O Palmeiras é hoje um time que a tendência é ele jogar bem. Claro que ninguém vai jogar bem todas as 80 partidas da temporada que a gente tem por aqui. E é claro que o Palmeiras vai ter que mudar muito também, rodar os seus jogadores, mas o fato é que o time principal do Palmeiras, e hoje o time principal do Palmeiras é o time que joga o Campeonato Brasileiro e não a Libertadores, e acho uma escolha completamente compreensível e correta do Abel. Mas agora, né? Agora, claro, por conta do grupo na Libertadores, mas também porque ele sentiu que hoje esse grupo coletivamente pode entregar muito. Hoje o Palmeiras é um time, né? Hoje o Palmeiras não é um bando de bons jogadores que vai depender de uma bola, não, é um time que consegue produzir, que consegue criar, e ele sabe que para um campeonato por pontos corridos, evidentemente ele tem 2 adversários fortíssimos, um já montado, o outro ainda em fase de montagem, aí acho muito difícil que o título escape desses 3. Quem vai ser campeão é impossível, mas ele sente que existe uma possibilidade desse time, se conseguir continuar jogando nesse nível a temporada toda, o que é difícil, brigar pelo campeonato por pontos corridos. Então eu acho compreensível a escolha dele, e esse time titular hoje joga muito bem, né? Ele fez uma mudança em relação ao time que a gente está acostumado, a saída do Scarpa para a entrada do Verón, e isso foi certamente uma escolha técnica, não foi uma escolha física, não foi olhando para a Libertadores. O Scarpa, né, não tem mantido o mesmo nível nos últimos jogos, ele fez essa mudança para ver como o Verón poderia se sair. E é um Palmeiras que, de novo, tem toda a questão da intensidade, que o Renato falou, mas eu acho que assim, hoje, sobretudo em relação ao Corinthians que entrou em campo, o Palmeiras também é melhor e bem melhor tecnicamente, né? Sim. Porque se o Corinthians está com todas as suas estrelas em campo, e eu estou de acordo que isso não vai acontecer, porque esses caras não têm fôlego para isso, para jogar todos juntos e manter esse nível de intensidade. Então, ele vai rodar, o Vitor Pereira tem que rodar, mas em relação ao time que entrou em campo hoje, evidentemente o Palmeiras também tecnicamente era bem melhor, e acho que fez valer essa superioridade técnica, de intensidade e, sobretudo, tática. O Palmeiras hoje é um time que você vê que os jogadores entendem o que eles vão fazer em cada situação específica do jogo. E isso não é mágica. Isso é claramente tempo de trabalho, capacidade da sua comissão técnica também. Tem gente que fica mó tempão no trabalho e não consegue fazer isso. O Palmeiras hoje é o que muito treinador chama de jogar sem pensar. Os jogadores já se conhecem, já sabem aonde que um quer a bola, o outro não quer, já sabe que se o meu companheiro sair para caçar, é eu que vou dar uns 3 passinhos para cá para fazer a dele. Isso aconteceu várias vezes no jogo, para citar um exemplo, com o Veiga. Com o Veiga fechando, né, o Danilo. A hora que o Danilo saía para caçar, o próprio Zé Rafael, o Veiga ali no lado direito é que fazia essa cobertura. O Dudu, a hora que ele sentiu que ele não conseguia mais ir e voltar, ele ficou um pouco. Ele ficou e aí, eventualmente, ele dava uma subida. Então, assim, é que os caras sabem, entendem o que o técnico quer e cumprem isso à risca. É um trabalho consolidado que, para mim, em 2022, deu o passinho à frente que todo mundo esperava, que era a questão da organização ofensiva. Hoje o Palmeiras é um time que tem algumas variações
de quem abre o campo, quem chega. Não, e isso até descansa o time, né? Sim, porque exatamente. Não é todo mundo correndo para chegar. Um outro ponto muito legal que o Abel achou, me corrija, Jean, se eu estiver errado, se foi esse ano que ele achou Zé Rafael e Danilo, realmente que firmou, porque os dois, eles se encaixam, eles são muito diferentes, mas eles alternam quem sobe, quem não sobe, eles têm muito, e é muito legal ver os dois em campo. Eu queria um dia até pegar para fazer uma análise de uma coisa mais fechada, como eles se olham, tava falando na redação, pô, vai. Eles já não precisam conversar dentro de campo, porque são dois jogadores que marcam muito forte. O Zé Rafael se achou. O Zé Rafael, quando chega no Palmeiras, era um ponta, era um meia que jogava pelo lado. Então, tudo isso entra. O Piquerez, por mais que tenha muita gente que fala, mas tecnicamente é um cara muito inteligente para fechar espaço, para fazer cobertura. Você pega os times que jogam contra o Palmeiras, um cara tá no mano, você já vê a escadinha certinho de cobertura. Então, isso é um trabalho consolidado, é todo um trabalho de uma comissão que foi aos pouquinhos construindo isso, é um processo. Por isso, quando muito amigo meu corintiano fala, mas o Palmeiras está ganhando, o trabalho é bom, tem que ganhar mesmo, isso tem que ser valorizado, ainda mais aqui no Brasil, né? O curioso é que o Corinthians vinha de 2 vitórias, segue com 6 pontos em 3 jogos, né? E o Palmeiras perdeu a primeira, isso atrapalhou a campanha até aqui, que já fez 4 jogos, agora chega a 5, né? Não chegou a pontuação do Corinthians. Isso tudo que a gente está discutindo, como o Palmeiras é mais forte que os rivais paulistas, em pontuação o Palmeiras ainda não chegou no Corinthians. Mas tudo leva a crer que vai chegar, né? É, claro. E aí eu te pergunto do Corinthians, já. Tem o Boca pela frente e não ganhou nenhum clássico até agora, neste ano de 2022. Quer dizer, a administração Vitor Pereira precisa encontrar o caminho desse trabalho que ainda não encontrou. Mas eu acho que é normal também, os próprios dirigentes do Corinthians, presidente do Corinthians, falou, quando fez a troca já para a reta final do Campeonato Paulista, que ele sabia que isso teria um ônus. Ele fala isso depois da eliminação no Paulista. Então não adianta achar que o Vitor Pereira vai chegar e em 2 meses vai ter o mesmo trabalho consolidado que o Abel tem depois de 1 ano e meio. É evidente que acho que o Palmeiras tem também mais jogadores, o Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem um trabalho consolidado. O Corinthians, se tivesse que apostar na final do campeonato por pontos corridos, quem vai estar na frente entre Palmeiras e Corinthians, eu ficaria muito surpreso se o Corinthians terminasse o brasileiro por pontos corridos à frente do Palmeiras, né? Por tudo isso que a gente tem falado. Acho muito improvável que isso aconteça e acho improvável, inclusive, que não sejam, não sei em que ordem, mas Atlético, Palmeiras e Flamengo, os 3 primeiros lá na ponta de cima da tabela. O Corinthians, ele tem que brigar para evoluir e quanto mais rápida for essa evolução, evidentemente ele se torna um candidato sério para as Copas, ele se torna um candidato sério para ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem muito bons jogadores tecnicamente. Hoje a gente nem consegue cravar qual que é o time titular do Vitor Pereira. Não dá. Eu cravaria ali, 4, 5 jogadores, acho que a gente consegue dizer, esses caras são titulares. Mas tem muita vaga ainda aberta nesse time. E essa escalação de hoje bota uma pressão pro jogo de terça-feira. Aliás, eu lembro, você vai ver com a gente aqui na ESPN, simplesmente a reedição da final de 2012, aquela final espetacular, Corinthians e Boca. Quem não se lembra do passe de calcanhar do Danilo para o Sheik fazer o gol? São 2 dos gigantes do continente, você vai ver com a gente aqui na ESPN. Só para arredondar, Jean, a pressão que vai para cima do Corinthians, que estava mais ou menos numa boa, né? Depois de 2 vitórias em 2 jogos no Brasileirão. Mas eu acho que assim, primeiro que o jogo, claro que é um derby, tem um peso especial, mas assim, o jogo contra o Palmeiras fora de casa é um jogo em que, convenhamos, perder é normal. Talvez o incômodo grande seja por como foi o jogo, né? Por como ele transcorreu. É claro que, sim, você escalar esse time contra o Palmeiras consolidado do jeito que está, coloca uma pressão nos caras que vão começar a partida contra o Boca, mas eu acho que é uma escolha compreensível também porque ele, com as suas estrelas diante do Palmeiras, não tinha oferecido resistência nenhuma num jogo que a gente lembra. O Vitor Pereira falou, não, eu jogo assim, meu time joga assim, estava naquela empolgação da goleada sobre a Ponte Preta e havia, né, uma expectativa de se o time ia conseguir fazer aquilo contra o Palmeiras com os seus jogadores mais cascudos.
não foi o que aconteceu, e acho que isso também colaborou para que hoje ele optasse por deixar alguns desses caras mais cascudos no banco. Agora, é claro que num time ideal do Corinthians, se eu falei que tem 4 ou 5 titulares, eu acho que o Renato Augusto está entre eles, então aí foi uma escolha, né? Para mim, você começar com o Renato Augusto e não com o Paulinho, se você quer o melhor time, faria sentido, mas ele está olhando também para a questão de como o time vai chegar para enfrentar o Boca. Eu achei até que Renato Augusto e o William fossem jogar, por conta da escalação no meio de semana pela Copa do Brasil. Sair jogando. Entraram só no segundo tempo. Exato, eles não começam... Sim, eles não saem jogando hoje, né? Você diz. Mas eles já foram poupados no meio de semana, né? Então eles devem sair jogando contra o Boca. Ah, não, contra o Boca, certamente, né? Os dois foram poupados desde o princípio nas 2 últimas partidas, então contra o Boca eles devem começar.